fala também sobre Juan. Agora, com o parecer final, São Paulo tomou sua decisão sobre o zagueiro do Sassuolo. Por último, mas não menos importante, citar aqui Juan Quintero. Meio atacante colombiano tem sido sugerido para clubes brasileiros. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também que o São Paulo não vai ficar com Matheus Belém e Pedro Vilhena. Atletas que acabam de voltar de empréstimo, eles estão treinando em separado enquanto esperam por novas ofertas. O Belém é zagueiro e não conseguiu jogar na Chapecoense, enquanto o Vilhena, que é meia, até jogou, especialmente como titular nas primeiras rodadas da Ponte Preta, mas foi perdendo espaço e acabou não ficando na macaca. Bora falar agora sobre a mais nova pesquisa envolvendo times de futebol do Brasil e suas torcidas. Você tem alguma mínima ideia de quem é o time mais popular do país? Essa é fácil. O Flamengo segue em primeiro com 20,6% das pessoas que responderam. Corinthians em segundo com 15,9%. O São Paulo é o terceiro dessa relação, com 10,1%. Já o Palmeiras em quarto, bem distante do tricolor, 7,8%. Em quase todas as outras pesquisas, a gente assiste a Palmeiras e São Paulo bem próximos, inclusive com o Palmeiras à frente do tricolor. Fechando a relação dos primeiros, Cruzeiro e Vasco empatados no quinto lugar com 6 pontos. Grêmio tem 4,6%. Botafogo e Atlético Mineiro 3,6%. O Internacional aparece com 3,3%. Santos 3,1%, Fluminense 2,6%, Bahia Sport 2,4%, Vitória 1,7%, o Ceará com 1,1% e o Fortaleza com 1%. Queria destacar as maiores variações para cima e para baixo dessa pesquisa na comparação com a pesquisa da Atlas Intel, o mesmo órgão que havia feito em agosto do ano passado, para vocês entenderem as variações. O Flamengo subiu de 20,1% para 20,6%. O São Paulo teve a maior alta de 7,6% para 10,1%. Não é muito comum, uma mexida de tamanho percentual em tão pouco tempo. Já o Palmeiras foi de 7% para 7,8% e o Cruzeiro de 5,4% para 6%. Já em relação às quedas, o Corinthians caiu de 14,5% para 13,9%, enquanto o Vasco caiu de 6,6% para 6%. Esse Instituto Atlas Intel ouviu 2.069 pessoas entre os dias 20 e 25 do mês. Se você acompanha os jogos na América do Sul, certamente vai se lembrar de Juan Quintero, meio atacante, colombiano baixinho, com passagens por River Plate, seleção colombiana, entre outros, atleta que pertence nesse momento ao América de Cali. E é o América de Cali quem foi o responsável por promover uma novidade importante. O time está sugerindo o Quintero para clubes brasileiros. Tudo porque o América de Cali alega não ter capacidade financeira para manter o jogador, que havia sido comprado por 4 milhões de dólares. Quintero foi pego de surpresa com a novidade, até porque alega ter aberto mão de bastante dinheiro quando da transferência para o futebol colombiano. A verdade é que o Quintero, com a bola nos pés, é muito bom jogador, mas no momento sem bola sua contribuição é bem pequena. Chegaram a sugeri-lo pro Palmeiras, embora o Verdão não confirme e não demonstre qualquer intenção em fechar com o jogador, que hoje tem 32 anos de idade. Bora falar agora sobre o São Paulo para colocar um ponto final na história de Juan e Tricolor. O zagueiro de 25 anos de idade, que pertence ao Sassuolo, não vai mais jogar no Tricolor agora de forma definitiva. Ao longo da semana, o São Paulo chegou a receber uma resposta negativa do Sassuolo para mais um empréstimo. E o São Paulo pretendia insistir na negociação. Eram os homens do departamento de futebol que ficam na Barra Funda quem cuidavam e tanto queriam a permanência do atleta. Já havia contado para vocês ao longo da semana que o presidente Júlio Casares e alas do departamento, outros diretores do Morumbi, eram radicalmente contrários à permanência ou à insistência nesse negócio, até porque o Juan custaria ao São Paulo 4 milhões e 200 mil euros. Qual a lógica de gastar 4 milhões e 200 mil euros com um zagueiro de 25 anos de idade, que foi mais reserva do que titular, enquanto o São Paulo vendeu Matheus Alves, meio atacante de 20 anos, para o CSKA por 6 milhões de euros. Pois bem, a versão oficial para a desistência do negócio, uma questão física. É verdade que o Juan vai precisar passar por uma intervenção cirúrgica e ninguém é capaz, nesse momento, de cravar quanto tempo ele vai precisar ficar de fora. Até porque só quando se abrir o joelho dele é que os caras vão ter a certeza do grau e da intensidade da lesão. Mas posso contar nos bastidores
que a pressão interna fez o tricolor desistir desse negócio. E por pressão interna, não descartemos um boato que ganhou força nas redes sociais e que incomodou bastante, especialmente no Morumbi. Esse boato dá conta de que o empresário do Juan é concunhado do diretor de futebol do São Paulo, Rui Costa. Ninguém confirma de forma oficial essa história, mas eu posso assegurar que no Morumbi essa história pegou bastante pesado e meio que obrigou o São Paulo a desistir do negócio. Só para completar, o meio-atacante Alves foi liberado e não se reapresentou com o restante do elenco. Após o período de férias, ele está a caminho da Rússia, onde vai jogar no CSKA. Agora de falar sobre o São Paulo, você sabia que o tricolor recusou 226 milhões de reais em propostas? Revelação feita pelo próprio presidente do clube, Júlio Casares. Ele participou de uma palestra e lembrou do ano de 2023, contando que Wellington, Pablo Maia e Rodrigo Nestor tiveram ofertas gigantes. Abre aspas para o presidente: segurei pela final da Copa do Brasil, poderia ter perdido o título, poderia, mas eram jogadores muito importantes naquele momento. Então recusei as propostas de 35 milhões de euros, hoje mais ou menos 226 milhões de reais. A ideia era vendê-los em janeiro, mas os três acabaram se machucando e tive que assumir o déficit, fecha aspas para o Júlio Casares. Importante contar que o Pablo Maia segue no São Paulo até hoje, inclusive passou recentemente por mais uma lesão. Rodrigo Nestor foi emprestado ao Bahia, onde é o reserva, enquanto o Wellington saiu de graça do São Paulo no fim do ano passado, fim do contrato. Ele não renovou o vínculo e acabou se acertando com o Southampton da Inglaterra. Bora falar agora sobre o bônus que o São Paulo terá direito na venda do lateral direito Ângelo. Negócio que a gente já havia contado para vocês há alguns dias, agora é oficial. O Ângelo, de 16 anos, está vendido para o Strasbourg, da França. Mas ele se muda para o futebol francês apenas depois de completar 18 anos. Isso acontece em outubro do ano que vem. Então, na verdade, o Ângelo vai jogar na França somente a partir de janeiro de 2027. Até lá, o grande objetivo do São Paulo é conseguir fazer com que esse atleta dispute pelo menos 2.000 minutos no time de cima. Isso porque há um bônus previsto no valor de 2 milhões de euros garantidos ao São Paulo, caso ele bata essa meta. O negócio entre São Paulo e Estrasburgo foi fechado em 5 milhões de euros fixos. Essa grana vai ser paga em 2 parcelas, a primeira delas nos próximos dias, a segunda em breve. E o São Paulo também tem direito a 12,5% do valor de uma venda futura. Além disso, tem essa questão do bônus de 2 milhões de euros que está previsto assim que o atleta conseguir 2.000 minutos no time de cima. Fui fazer as contas, esse número equivale a 23 partidas como titular, jogando os 90 minutos. Não dá para imaginar que o Ângelo será protagonista do time de cima por agora, embora já tenha espaço importante no sub-20 e convocado com frequência para a seleção brasileira sub-17. Mas também pelo fato de o Igor Vinícius ter sido negociado com o Santos e o Mike estar machucado, a gente pode até começar a ver o Ângelo aparecendo no time de cima como reserva imediato do Cédric Soares. Pergunta que eu deixo para você: você conhece o Ângelo? Diante dessa possibilidade de faturar 2 milhões de euros com bônus em caso de utilização em 2.000 minutos, você começaria a colocar esse menino para jogar? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o meio atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas nas últimas horas, todas de clubes brasileiros. E essa enxurrada de interesse tem a ver com uma notícia divulgada pelo jornal A Bola nessa quinta-feira, dando conta de que o atleta não fica no Porto para a próxima temporada. Ele está numa lista de jogadores disponíveis para o mercado. Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense entraram em contato com Adriano Espadoto, representante do jogador de 28 anos de idade. Todos para saberem se o PP poderia chegar por empréstimo, mas Porto já colocou um preço e não aceita negociá-lo em hipótese alguma de outro jeito que não seja com uma venda em 25 milhões de euros. A tendência é que o PP, para frustração geral de clubes brasileiros, vá jogar na Inglaterra. E o principal interessado é o Nottingham Forest. PP que também foi alvo recente de propostas oficiais do Fenerbahçe, da Turquia, e do Olympiacos, da Grécia. Importante contar que chegaram a colocar o Vasco como favorito para a contratação do jogador pela presença do Admar Lopes, novo executivo de futebol português. Nenhuma chance desse negócio avançar, assim como dos outros brasileiros que eu citei. PP está avaliado em 22 milhões de euros,
chegou a receber proposta oficial do Barcelona de 45 milhões de euros na temporada passada. O negócio não aconteceu e diante das circunstâncias, até por não ter conseguido fazer uma grande temporada, seu valor despencou para 25 milhões de euros. Pode ser ponta, pode ser meio atacante, já jogou até como lateral direito, jogador revelado no Grêmio e que fez sucesso com a camisa do Porto. Infelizmente, seu futuro não será por aqui. A noite, Nicola, tem coisas boas do São Paulo? Boa. Deixa eu só explicar uma coisa rápida, pessoal. Na segunda-feira, a Polícia Civil finalizou o relatório do inquérito do caso Vaidebet, né? E especialmente o SPT, acho que o SPT foi o primeiro a conseguir ter acesso a todo esse inquérito gigante e chegou a citar o São Paulo como um dos clubes envolvidos na negociação e com possível ligação com o crime organizado, com uma facção criminosa que é a mais atuante em São Paulo e também no Brasil. Até o São Paulo levou um baita susto quando viu o nome do clube atrelado a essa facção criminosa que tem bastante atuação no Corinthians, especialmente desde a chegada do Augusto Melo. Eu fui perguntar para o São Paulo do que se tratava e o que eu ouvi foi, cara, nem a gente sabe. A gente imagina que possa ter alguma coisa a ver com a negociação do Juan, jogo atacante. Vocês lembram do Juan, que veio do União Barbarense e foi vendido no ano passado para o Southampton? Mas o próprio São Paulo não tinha a convicção disso. Aí eu entrei em contato com o Dr. Thiago, que é o delegado que cuidou de toda a investigação. E ele falou, Nicola, o São Paulo não está sob suspeita de nada, não tem envolvimento do São Paulo. O nome do São Paulo só foi citado nesse relatório porque o São Paulo contratou um jogador que tinha como empresário a UJ. Foi o período em que a UJ representava o Juan, e ele era jogador do Barbarense e virou jogador do São Paulo. E aí, essa UJ é uma empresa que recebeu dinheiro do Corinthians através do caso Vaidebet. E a UJ já havia sido citada no ano passado, num depoimento do Vinícius Gritzbach, aquele que foi assassinado lá no aeroporto, e que já operou para esse crime organizado, enfim. Mas o São Paulo não tem culpa de nada, não tem responsabilidade de nada, é bom que a gente coloque isso, tá bom? Quer saber se é verdade que o São Paulo está negociando com o volante Souza, ex-Vasco? Cara, não me parece fazer nenhum sentido. O Souza foi pro Vasco e não conseguiu performar. O Vasco acabou por rescindir o contrato dele depois de um 2025 horroroso. Não tem nenhuma lógica você contratar um volante que fracassou, como fracassou no Vasco da Gama, tá bom? Boa noite, Nicola. Tem alguma novidade sobre o São Paulo? Deixa eu ver se eu consigo mais alguma. Já falei sobre o Juan, já falei sobre reforços. Outro dia me perguntaram se existia alguma chance de Adidas virar nova fornecedora de material esportivo do São Paulo. Nenhuma chance, tá? Boa noite, Nicola. Tem novidade sobre o grego Marinax no São Paulo? Ô Zé, vai haver acordo, tá? Vai haver acordo. A única coisa que eu preciso contar para vocês é que houve a necessidade de uma mudança radical nas condições do contrato, tá? Só para entender, o São Paulo e o Marinax haviam adotado um modelo de negócio, mas depois eles perceberam que esse é um enorme tiro no pé. Então houve a necessidade de uma readequação. Os caras estão trocando todo o mote, não sei qual é a palavra correta, mas eles estão trocando toda essa... Eles precisaram criar um outro instrumento de negócio para que essa parceria entre São Paulo e Marinax possa ser colocado no papel sem confrontar o estatuto do clube. E é só para lembrar que é uma parceria inédita, né? É um gringo se tornando sócio do São Paulo em relação às categorias de base. Então o São Paulo vai repassar um percentual das ações de Cotia. Essas ações hoje nem existem. Como é que isso ia ser feito sem a jurisprudência, sem um outro caso parecido, tá? Por isso o São Paulo e o Marinax perderam tempo, mas a promessa é de que no segundo semestre vai estar tudo formalizado, tá bom? Boa noite, Nicola. Com a chegada do Crespo, o São Paulo não deve mais contratar reforços nessa janela? Sim, deve. Vai contratar pelo menos 3, 2 atacantes de lado de campo e também o meio-campista. Se o Juan de fato não ficar, o São Paulo ainda vai buscar mais um zagueiro. Mas em todos os casos, atletas baratos, de graça.
e que não exista necessidade de investimento muito grande, tá bom? Então é isso aí, né, rapaziada? Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube do Brasil, cara, que a gente tá falando realmente do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, ativar também o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo, tá ligado, né, rapaziada? Que a gente tá falando realmente do São Paulo. Então, se você já gostou desse conteúdo, dá aquela moral pra gente aí, se inscreve aí, valeu, rapaziada? É muito importante a sua inscrição, valeu? Um grande abraço no teu coração, até o próximo vídeo e vamos que vamos!